desse Brasil, tudo bem com vocês? Hanna Mayra mais uma vez aqui. E hoje, gente, eu tô de volta, isso mesmo. Depois que passou um bom tempo sem gravar vídeo. Meu Deus, eu tava com saudade do meu celular, eu tava com saudade de me olhar na câmera. Tava com saudade de vocês, de falar com vocês, isso mesmo. E eu vim, gente, eu voltei. Eu fiquei um longo período internada, isso mesmo. Eu passei mal, gente. Sabe esses problemas que atacam o mental da gente, que é o mais importante hoje em dia, que a gente mais precisa cuidar? Isso mesmo, isso que aconteceu comigo. E nada mais, nada menos melhor do que falar sobre esse assunto que tá em alta, e não só em alta, mas como é uma coisa de saúde, que a gente precisa tratar sobre esses assuntos, gente. Não tem como a gente simplesmente anular, fingir que não existe, fingir que aquilo pode não acontecer com a gente, porque pode acontecer. Então, eu fiquei internada por um processo que eu tenho um transtorno. Eu tenho um transtorno afetivo bipolar, isso mesmo. É uma doença que não tem cura, né? Para os médicos não tem cura, mas você pode tratar durante o período da vida. E ali, durante o período da vida, você usa remédios, você faz terapia, você faz diversas coisas e você consegue tratar. Então fica tranquilamente, assim, dá pra você viver normalmente, sabe? E assim, eu confesso que é uma coisa que eu até fiquei feliz. Depois que a médica confirmou, depois de um período que eu fiquei internada, ela confirmou que eu tenho esse traço, né? Eu tenho esse problema. Eu fiquei feliz. Então, porque é melhor a gente descobrir cedo do que a gente descobrir tarde. E ter que tratar muito tarde. E assim, depois os efeitos são mais difíceis. Depois pra gente tratar quando tá mais velho, é mais difícil, entendeu? Então, eu vim falar assim, que é difícil a gente lidar, mas é mais fácil a gente saber que tem e a gente poder saber como curar, sabe? Eu acredito, assim, que pra Deus não há nada impossível, né? Mas, assim, é bom a gente viver com aquilo, a gente tomar os remédios direitinho, a gente cuidar certinho. Então, é melhor a gente aceitar do que a gente resistir, entendeu? Então, e é uma doença que, assim, muitos, ou a depressão, ou o autismo, ou outras doenças que tenho, né, que são mentais mesmo, né, quando atacam na velhice também, outras doenças, Alzheimer, elas são invisíveis, né? A minha própria médica conversando comigo, ela falando, não, são doenças invisíveis que a gente não vê, não sabe o que está acontecendo com o paciente, a gente não sabe o que ele vê, a gente não sabe o que ele sente. Então, esse processo, ele é muito interessante. A gente poder estudar sobre essas doenças e a gente poder saber acolher as pessoas que estão na nossa sociedade e que têm esses problemas também, sabe? Porque é muito fácil a gente querer falar das pessoas que estão com esse problema. É muito fácil a gente querer julgar, a gente querer brincar. Mas e se fosse você? E se fosse alguém da sua família? E se fosse alguém de pertinho de você que está sofrendo, sabe? É muito difícil isso. Mas a gente aqui na minha família, a gente conseguiu passar por esse processo, sabe? É uma coisa que, assim, não era uma coisa nova. Era uma coisa que já tinha acontecido com alguns parentes da minha família. Tipo assim, é uma coisa genética mesmo, sabe? Uma coisa que veio por genética na maior parte, porque a minha mãe tem, a minha irmã tem, algumas parentes próximos também tem. Então, aprenderam a lidar e ficaram estabilizadas com a medicação. E aí não dá mais o que chama surto psicótico, né? No transtorno afetivo bipolar. Então, mas em contrapartida, as pessoas que geralmente têm doenças mentais, alguma coisa assim, elas têm uma capacidade muito boa de, por exemplo,
fazerem coisas muito bacanas. Por exemplo, tem talentos muito bons, tipo, são muito boas em alguma coisa. Eu, por exemplo, eu sou artista, né? Como vocês já vêm acompanhando aí o meu canal, eu sou artista, só que eu sou aquela artista que é completa, que dança, que canta, que cria música, que escreve, que faz diversas coisas. Só que eu tenho essa doença, então é uma coisa que a gente sabe, que descreve um pouco, né? Mas uma coisa não anula a outra. Enfim, gente, é basicamente isso. Eu vim falar um pouquinho sobre isso. E se você tá precisando de ajuda, se você precisa de alguém pra conversar, me chama aqui, escreve nos comentários. Vai ser um prazer falar com você. Tem o meu Instagram também, que vocês podem estar entrando em contato lá, viu? Hannah Mayra _atriz. E vai ser um prazer conversar com vocês, tá bom? E... enfim... é basicamente isso. Hoje é sábado e eu tô bem, graças a Deus. Eu quero agradecer, fazer um agradecimento aos meus médicos, às clínicas às quais me atenderam, todo mundo os profissionais que cuidaram de mim foram excelentes. E é isso, eu tô bem, gente. Obrigada, voltei.